Ele foi um cantor icônico e um ator de cinema. Carismático e talentoso, literalmente chocou o mundo da música com um novo som. Milhares de adolescentes sonhavam com seu penteado, e outros milhares invejavam sua popularidade entre as garotas. Hoje falaremos sobre o rei do rock and roll, Elvis Presley, que graças ao seu desejo e ambições pessoais, saiu da pobreza e se tornou uma lenda. Como ele conseguiu um sucesso tão esmagador? Por que queriam colocá-lo na prisão? E por que Elvis não teve uma vida longa? Você está no Biographer Channel. Sente-se e vamos começar. Elvis Aaron Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, Mississippi. Seus pais, Vernon Elvis e Gladys Love Presley, moravam em uma casa que Vernon construiu para o nascimento da criança. Elvis não era o único filho esperado da família. Seu irmão gêmeo, Jesse Garon Presley, que nasceu meia hora antes de Elvis, nasceu morto. Seu pai era descendente de alemães, escoceses e ingleses, e sua mãe Gladys era escocesa-irlandesa com ascendência francesa-normanda. Havia famílias da classe trabalhadora e cherokees nativos no clã. A neta de Elvis, Riley Keough, confirmou que sua tataravó Gladys era Cherokee. Eu tive uma bisavó que era Creek e outra que era Cherokee de sangue puro. Gladys era a chefe da pequena família Presley. Elvis nasceu próximo de seus pais desde a infância e, com o tempo, formou um vínculo particularmente próximo com sua mãe. A família consistia em avós, tias, tios e primos, e viviam um ao lado do outro em Tupelo. A família não vivia ricamente. Vernon trocava um bico por outro, sem mostrar particularmente suas ambições. A família muitas vezes dependia de ajuda alimentar do governo ou de vizinhos, mas os pais lutavam para dar tudo para o filho, que era o sentido de suas vidas. Eles perderam a casa quando Elvis tinha 3 anos, em maio de 1938. Vernon foi considerado culpado de falsificar um cheque emitido a ele por um proprietário de terras e empregador ocasional. Ele foi condenado a 3 anos na penitenciária estadual do Mississippi, em Parchman, e Gladys e Elvis foram morar com parentes. Vernon passou 8 meses atrás das grades, após os quais foi libertado com a condição de manter um bom comportamento. Elvis entrou na primeira série na East Tupelo Consolidated School em setembro de 1941. Os professores o consideravam mediano. Em 43, a partir dos 8 anos de idade, Elvis passava muitas noites de sábado no Tupelo Courthouse, de onde a WELO transmitia o Saturday Jamboree. Era um programa amador de auditório ao vivo e chegava a 150 pessoas. Qualquer um podia cantar ou tocar no programa, e Elvis fazia isso repetidamente. Old Chap foi apenas uma das muitas canções que ele cantou. No fim da Segunda Guerra Mundial, onde o pai do menino ajudou a construir um campo de prisioneiros de guerra, Vernon comprou uma nova casa de 4 cômodos na Mary Street, East Tupelo. Elvis entrou na 5ª série durante esse período. No início do período escolar, sua professora, a Sra. Grimes, perguntou a seus alunos se algum deles queria fazer uma oração. Elvis levantou-se, orou e logo em seguida começou a cantar Old Chap. A Sra. Grimes ficou muito impressionada. Ele cantou tão docemente, ela disse uma vez. A professora o levou ao diretor, Sr. Cole, e Elvis cantou Old Chap novamente. O Sr. Cole não ficou menos impressionado. Isso foi algumas semanas antes do Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, em Tupelo. Elvis foi imediatamente selecionado para participar. Elvis cantou para o público em 3 de outubro de 45, no Dia das Crianças, na anual Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, na Praça Central. Essa foi sua primeira apresentação pública. Elvis, de 10 anos, ficou em pé na cadeira ao lado de um microfone e cantou Old Chap em um show de talentos para jovens na rádio WELO. Disse que Elvis ficou em segundo lugar ao colocar os óculos e subir em uma cadeira para alcançar o microfone na frente de várias centenas de pessoas. Ele usou óculos por um curto período na 5ª série. Elvis deveria receber ingressos grátis para todas as atrações da feira e $5 para o segundo lugar. Porém, de acordo com suas memórias, ficou com o 5º lugar e no mesmo dia, em vez de um prêmio, recebeu uma surra de sua mãe por participar de uma das atrações mais perigosas. Gladys comprou o primeiro violão para seu filho na Tupelo Hardware Store por $7,90 para o 11º aniversário de Elvis em 8 de janeiro do próximo ano. Segundo o dono da loja, F.L. Bobo, Elvis queria um rifle ou uma bicicleta, mas sua mãe só tinha dinheiro para um violão. Então, ela convenceu Elvis a comprá-lo. Ele recebeu aulas básicas de violão de 2 de seus tios e de um novo pastor na igreja da família no ano seguinte. Presley lembrou:
Peguei o violão, observei as pessoas e aprendi a tocar um pouco. Mas nunca cantaria em público, eu era muito tímido para isso. Apenas 11 meses depois de comprar a casa na Berry Street, a família vendeu-a e mudou-se para Tupelo, numa pequena viela junto ao recinto das feiras, em frente ao bairro negro da cidade Shea Crag. Elvis foi para a sexta série na Milam Junior High School, onde foi convidado a cantar a música a pedido da professora Sra. Camp. Ela lembrou: ele era tão bom que as crianças ficavam quietas e satisfeitas com ele. Ele começou a trazer seu violão para a escola diariamente no ano seguinte. Ele tocava e cantava na hora do almoço e era frequentemente provocado pelos colegas como um garoto cafona tocando música caipira. Presley era fã do programa Mississippi Slim na estação de rádio Tupelo WALO. Mississippi Slim foi seu primeiro herói musical. O irmão mais novo de Slim, que era um dos colegas de classe de Presley e costumava levá-lo à estação de rádio, descreveu Elvis como louco por música. Slim contou a Presley ainda mais coisas novas sobre tocar violão, demonstrando a técnica de tocar acordes. Ele foi autorizado a cantar 2 vezes ao vivo na estação, apresentada por Mississippi Slim, quando Elvis completou 12 anos. No entanto, pela primeira vez, o menino teve um sério medo do palco e não compareceu à apresentação programada. Mesmo assim, apareceu no ar e cantou a música com o apoio do músico uma semana depois. Aos 13 anos, em novembro de 48, ele e sua família se mudaram para Memphis, Tennessee, 130 quilômetros a noroeste de Tupelo, e viveram em pensões no centro da cidade durante grande parte do ano seguinte. Assim, a família mudou de casa cerca de 10 vezes. Elvis continuou seus estudos da 8ª série na Humes High School, em Memphis. Os horizontes musicais de Elvis foram expandidos durante esse período. Teve muitas oportunidades de se aproximar da música por meio do rádio, da igreja, lojas de música e casas noturnas. Além disso, Elvis tocou em uma banda com outros 4 garotos de Lauderdale Courts. Elvis começou a prestar atenção especial à sua aparência durante esse período. Deixou o cabelo e as costeletas crescerem mais do que o normal e passou a usar roupas extremamente coloridas que o destacavam, principalmente no contexto do sul conservador e conformista dos anos 50. Elvis usava calças todos os dias, numa época em que todos na escola usavam jeans. Ele usava um casaco e amarrava um lenço como uma gravata ascot, como uma espécie de estrela de cinema. As pessoas olhavam para ele com surpresa, mas o cara já sabia pelo que queria lutar. A vida da família Presley naquela época ainda não havia melhorado. Vernon e Gladys estavam mudando de emprego um a um. Elvis fazia luar para alimentar a si mesmo e a seus pais. Juntos, foram à igreja Assembleia de Deus. Elvis continuava a cantar junto com o violão, ia às compras na Beale Street e absorvia ativamente o black blues e a música gospel que soavam ao seu redor. À noite, assistia regularmente a apresentações gospel de brancos e negros no centro da cidade. Curiosamente, Elvis conseguiu se casar quando tinha 13 anos. Como um adolescente impulsivo, estava tão apaixonado por Magdalene Morgan que forjou secretamente a certidão de casamento de seus pais, inscrevendo-se com Magdalena nela. Eles se conheceram na igreja Primeira Assembleia de Deus. Elvis fixou o dia 11 de setembro como a data do casamento, o que surpreenderia Magdalene 50 anos depois ao saber disso. Elvis adorava quadrinhos, especialmente Capitão Marvel Jr. Seu primo, Harold Lloyd, lembrou que no colégio em Memphis eles trocavam gibis. Às vezes eu pegava emprestado dele. Ele me deixava ficar com eles porque sabia que os devolveria em bom estado. Seu trabalho escolar ficou em segundo plano quando a paixão de Elvis pela música se tornou avassaladora em 52. Suas notas durante o primeiro ano na Humes degeneraram tanto que ele se tornou um aluno nota C. Quando seu professor de música disse que ele não sabia cantar, ele trouxe seu violão no dia seguinte e cantou o recente hit Keep Them Cold Icy Fingers Off Me para provar o contrário. Na maior parte de seu tempo livre, Elvis passava em cinemas e lojas de música. À noite, junto com seus pais, assistia a sessões de canto gospel no Ellis Auditorium, onde notava interessantes movimentos de palco dos artistas mais carismáticos. O gospel continha a espiritualidade e a fisicalidade que se tornaram a base do estilo musical do jovem Elvis Presley. No entanto, quando ele cantava e tocava violão em festas, era muito mais provável que ele cantasse músicas pop de Dean Martin, Bing Crosby ou Perry Como. Elvis alistou-se para o serviço militar em janeiro de 53. Então, de acordo com o sistema de recrutamento, os jovens com boa saúde deveriam ser dispensados a partir dos 18 anos por 2 anos de serviço militar. Elvis entrou no Humes Annual Minstrel Show,
alguns meses antes de se formar no colégio, em 9 de abril de 53. Ele cantou a música Till I Waltz Again With You, de Teresa Brewer. Elvis realmente chocou os alunos, pais e professores ao cantar e tocar violão em sua apresentação. Mais tarde, ele lembrou: "Eu não era popular na escola. Fui reprovado em música, a única coisa em que fui reprovado. E então me inscreveram nesse show de talentos. Quando eu subi no palco e eu vi as pessoas meio que murmurando e sussurrando e assim por diante, ninguém sabia que eu cantava. Foi incrível como eu me tornei popular na escola depois disso." Essa performance contribuiu muito para a reputação do futuro cantor. Presley, que não recebeu nenhum treinamento musical formal e não sabia nem ler música, aprendia e tocava de ouvido. Nesse período, frequentava lojas de música que possuíam jukeboxes e cabines de escuta. No último ano escolar, Elvis conhecia todas as canções de Hank Snow e adorava os discos de outros artistas country, como Roy Acuff, Ernest Tubb, Ted Daffen, Jimmie Rodgers, Jimmy Davis e Bob Wills. Um dos artistas favoritos de Elvis, o cantor gospel solista Jake Hess, influenciou significativamente seu estilo de cantar baladas. Ele era um participante regular do All Night Singings mensal no centro da cidade. Sempre que possível, assistia a shows de blues no sul segregado, apenas em noites reservadas exclusivamente ao público branco. E claro, ele ouvia estações de rádios regionais como a WDIA-AM, que tocava discos étnicos, spirituals, blues e o som moderno e pesado do rhythm and blues. Músicos afrodescendentes locais, como Arthur Crudup e Rufus Thomas, inspiraram alguns dos trabalhos futuros de Presley. Formar-se na escola foi o ponto de partida para Elvis no alto mundo da música, onde há muito sonhava e esperava chegar. Elvis conseguiu um emprego na garagem M.B. Parker Machinists por $33 por semana depois de se formar na Humes High School em 3 de junho de 53, o que dificilmente pode ser considerado um atributo de uma futura lenda. Mas logo tudo se encaixou. Presley se registrou no escritório da Sun Records em agosto de 53. Ele queria pagar alguns minutos de estúdio para gravar um disco de 2 lados, My Happiness e That's When Your Heartaches Begin. Mais tarde, ele afirmou que queria dar o disco para sua mãe no aniversário dela, embora um armazém próximo tivesse um serviço de gravação amador muito mais barato. Ele provavelmente escolheu a Sun Records esperando ser notado. O administrador do estúdio, o produtor Marian Keisker, perguntou repetidamente ao cara com qual artista ele parecia, ao que Elvis respondeu: "Eu canto todos os tipos, não pareço ninguém." Marian lembrou-se de Elvis em seu primeiro encontro como tímido, um pouco desanimado e embalando seu violão surrado. O chefe do estúdio, Sam Phillips, ligou para Marian após o término da gravação com um pedido para anotar o nome do cara, ao que ela mesma respondeu: "Bom cantor de balada. Ponto." Durante a gravação, Elvis perguntou a Marian Keisker se ela conhecia alguma banda que procurava um cantor, mas a resposta foi decepcionante. Durante os primeiros meses de seu desenvolvimento musical, ele sabia que queria ser cantor, mas não sabia exatamente como fazê-lo. Então, ficou nos estúdios do Memphis Recording Service por alguns meses. Não foi até janeiro de 54 que Presley gravou o seu segundo álbum pessoal, I'll Never Stand in Your Way e It Wouldn't Be the Same Without You. I'll never stand in your way. Mas isso não o ajudou a se tornar um artista profissional. Elvis falhou em um teste para o quarteto vocal local Songfellows depois de ouvir que ele não sabia cantar. Elvis mudou de emprego devido a instruções de seu ex-patrão para cortar o cabelo em abril. Ele conseguiu um emprego como motorista de caminhão na Crown Electric por um bom salário de $40 por semana. Seu amigo Ronnie Smith, que também era um entusiasta da música com quem fez vários shows, já estava em uma verdadeira banda profissional aos 16 anos. Esse grupo era liderado por Eddie Bond, que tocava em Memphis há vários anos e agora precisava de um vocalista. Ronnie sugeriu Elvis para o cargo, mas depois de algumas canções que Presley falhou, Bond o rejeitou, aconselhando-o a continuar dirigindo o caminhão. Ele disse que nunca seria um cantor. O destino literalmente deu ao cara uma segunda chance naquela época. Ele descobriu que o chefe da Sun Records, Sam Phillips, procurava por um som novo e incrível. Ele precisava de um intérprete que pudesse levar para um público mais amplo o som de músicos negros que eram muito populares. Sam comprou uma demo da balada Without You, de Jimmy Sweeney, acreditando que seria adequada para um cantor adolescente, e então convidou Elvis para o estúdio. Phillips não gostou de sua apresentação, mas pediu a Presley que cantasse quantas canções conhecesse.
Ele ficou tão impressionado com o que ouviu que convidou 2 músicos locais, o guitarrista Winfield Scotty Moore e o contrabaixista Bill Black, para compor e gravar algo com Elvis. A sessão musical que decorreu na noite de 5 de julho até tarde da noite foi totalmente mal sucedida. Presley pegou sua guitarra e tocou o número de blues de Arthur Crudup de 1946, That's All Right, quando todos estavam prestes a parar de tentar e ir para casa. Moore relembrou: "De repente, Elvis começou a cantar essa música, pulando e agindo como um louco. Então Bill pegou seu baixo e ele começou a agir como um louco também. Eu comecei a tocar com eles. Sam, eu acho, tinha a porta da cabine de controle aberta. Ele colocou a cabeça para fora e disse: 'O que vocês estão fazendo?' E a gente disse: 'A gente não sabe.' 'Bem, volte do início,' disse ele. 'Tenta encontrar um ponto de partida e faz de novo.'" Phillips imediatamente começou a gravar, porque era esse o som que ele buscava. O popular DJ de Memphis, Dewey Phillips, tocou That's All Right em seu show Red Hot and Blue 3 dias depois. Os ouvintes começaram a ligar, querendo saber quem era aquele cantor. Houve tanto interesse que Dewey Phillips tocou o disco repetidamente pelas 2 horas restantes da sua apresentação. Ele entrevistou Presley ao vivo e perguntou em que escola ele estudava, para esclarecer a sua cor para muitos ouvintes. Muitos deles presumiam que ele era negro. Nos dias seguintes, o trio com Elvis gravou Blue Moon of Kentucky, de Bill Monroe, em estilo bluegrass, novamente um estilo distinto, usando um efeito de eco artificial que Sam Phillips chamou de slapback. Assim, foi lançado um single com That's All Right e Blue Moon of Kentucky. And he would record the music to this machine. It's mono, so everything would go live. He might have 4 microphones, but it would all go to 1-track tape, so there's no changing anything later. Eddie Bond pediu a Ronnie Smith para descobrir se Elvis queria cantar com ele agora, depois que o disco se tornou um sucesso em Memphis. Elvis, educadamente, recusou o convite. Presley, Moore e Black se apresentaram em público pela primeira vez no clube Bon Air em 17 de julho. Elvis ainda se apresentou com seu primeiro violão. O trio tocou no Overton Park Shell no fim do mês. Essa apresentação se tornou especial por causa da dança excêntrica de Elvis. Ele exibiu suas pernas de borracha pela primeira vez, mas logo seria seu movimento de assinatura mais reconhecível. A combinação de emoção da batida e nervosismo tocando na frente de uma grande multidão fez Presley tremer as pernas durante a apresentação. Suas calças largas acentuaram os movimentos, fazendo as garotas da plateia gritarem. Durante as partes instrumentais, ele se afastava do microfone e ficava tocando e tremendo, e a multidão simplesmente enlouquecia. Black, sendo um showman nato, gritava enquanto tocava seu baixo, desferindo golpes duplos que Presley mais tarde lembrou como um som realmente selvagem, como uma bateria na selva ou algo assim. Logo depois, Moore e Black deixaram sua antiga banda, Starlight Wranglers, para tocar regularmente com Elvis, e o DJ promotor Bob Neal tornou-se o empresário do trio. Eles costumavam tocar no Eagle's Nest, de agosto a outubro, e voltaram ao Sun Studio para gravar novo material. Presley rapidamente se tornou mais confiante no palco. De acordo com Moore, seu movimento era algo natural dele, mas ele também estava muito consciente de que isso causava uma reação. Ele fazia algo uma vez e depois expandia isso bem rápido. Elvis apareceu no Louisiana Hayride em novembro de 54. Foi o principal e mais livre rival do Grand Ole Opry, onde o músico apareceu apenas uma vez em outubro e foi notificado de que não era adequado para aquele programa. Ao mesmo tempo, o show de Shreveport foi ao ar em 198 estações de rádio em 28 estados. Elvis novamente teve um ataque de nervosismo, e embora a princípio os ouvintes tenham reagido com moderação, o segundo set, mais enérgico, causou uma resposta entusiástica do público. Pouco depois do show, Hayride contratou Presley para um ano inteiro de apresentações nas noites de sábado. Depois de trocar seu violão velho por $8 e vê-lo ir imediatamente para o lixo, Elvis comprou uma guitarra Martin por pesados $175, que seriam $1.800 em 2022. O novo contrato de Elvis com Bob Neal entrou em vigor em 1º de janeiro de 1955. E nos meses seguintes, uma foto sorridente de Elvis, Neal e Sam Phillips comemorando o evento apareceu em vários periódicos e fanzines. E o trio foi tocar em novos lugares, incluindo Nova Orleans, Louisiana, Houston, Texas e Texarkana, Arkansas. Elvis, junto com muitos artistas promissores como Minnie Pearl, Johnny Horton e Johnny Cash, cantou elogios ao patrocinador do Louisiana Hayride.
a fabricante de donuts Southern Made Donuts. Presley sempre teve um amor por donuts, recebendo uma caixa deles com cobertura quente em troca de uma fita promocional de rádio. Infelizmente, esse comercial de Elvis nunca foi lançado. Logo, Presley fez sua primeira aparição na TV em Louisiana Hayride, da KSLA-TV, e suas aparições regulares em Hayride, turnês constantes e lançamentos de discos bem recebidos fizeram dele uma estrela regional do Tennessee ao oeste do Texas. Isso chamou a atenção do coronel Tom Parker, a quem Bob Neal considerava o melhor promotor no mundo da música. Parker convidou Presley para se apresentar na turnê country de Hank Snow, em fevereiro. Os 4 singles de Elvis, Baby Let's Play House e I'm Left, You're Right, She's Gone, foram lançados em 10 de abril. Esse lançamento foi considerado especialmente bem-sucedido para um jovem artista. Em maio, Presley viajou diariamente pelo sul, o que levou o coronel Parker a escrever para Bob Neal no final do mês que queria participar da promoção da carreira de Elvis. Elvis foi para Texarkana em 5 de junho após outro show. O Cadillac rosa e branco de Elvis pega fogo e queima na metade do caminho para Texarkana, em Fulton, Arkansas. A mãe de Elvis, Gladys, sempre se lembraria de acordar de um sono profundo com a sensação de que algo estava errado. Outros se lembram de Elvis sentado na beira da estrada e devastado ao ver seus sonhos virarem fumaça. Elvis comprou um novo Cadillac Fleetwood 60 de 1955, rosa com capota preta, para substituir o queimado um mês depois. Um rack removível de madeira foi usado para os instrumentos da banda. Graças a um vizinho, Elvis repintou o carro de um rosa que foi desenvolvido para ele. Ele o chamou de Elvis Rose. Presley deu o Cadillac para sua mãe, tornando-o talvez o carro mais famoso do mundo. Gladys sempre se referiu a ele com orgulho como seu carro. Elvis gostava muito daquele carro. Em novembro, Johnny Cash se juntou ao show de Presley e ficou surpreso ao ver que Elvis se deu ao trabalho de lavar bem o carro à mão depois de dirigi-lo na chuva e na lama a caminho de Texarkana. A propósito, gostaria de saber mais sobre a difícil vida de Johnny Cash? Sempre consideramos seus desejos nos comentários. Escreva a biografia de quem você gostaria de assistir. A Sun já havia feito 10 lançamentos de Elvis Presley, Scotty e Bill até agosto. Um baterista se juntou ao trio nas últimas gravações. Algumas canções, como That's Alright, foram escritas em uma linguagem que um jornalista de Memphis chamou de idioma R&B de jazz negro. E outras canções, como Blue Moon of Kentucky, eram mais no campo country. Mas que havia uma curiosa mistura dos dois estilos em ambas. Essa mistura de estilos impediu que a música de Presley fosse tocada nas rádios. De acordo com Bob Neal, muitos DJs de música country não tocavam sua música porque ele se parecia demais com um artista negro, e nenhuma das estações de R&B o pegavam porque ele parecia muito com um caipira. Foi chamado de Rockabilly quando essa mistura ganhou popularidade. Nessa época, Elvis já era chamado de o rei do bop ocidental, o gato caipira e o flash de Memphis. O público nunca tinha ouvido tal música antes, eles nunca tinham visto ninguém antes que tocasse como Elvis Presley. Elvis quase sempre ofuscou todos os headliners, mesmo nos primeiros dias. Onde quer que ele fosse, Elvis causava grande agitação. Garotas gritavam, desmaiavam e o perseguiam por todo o sul. Presley renovou o contrato de gestão de Neal em agosto daquele ano, nomeando o coronel Parker como seu conselheiro especial. A banda manteve uma extensa agenda de turnês durante o segundo semestre do ano. Neal lembrou: "Foi quase assustadora a reação que veio a Elvis dos meninos adolescentes. Muitos deles, por algum motivo de ciúme, praticamente o odiavam. Houve ocasiões em algumas cidades do Texas em que tínhamos que ter certeza de ter guarda policial, porque alguém sempre tentava dar uma surra nele." Quase todas as gravadoras importantes e independentes perguntavam sobre ele no verão de 55. Elvis Presley foi nomeado o artista masculino mais promissor do ano na Country Disc Jockey Convention no início de novembro. Várias gravadoras se interessaram em assinar contrato com ele. Elvis contou a ele sobre sua transição iminente para a RCA, embora o coronel ainda não tivesse concluído o negócio. 3 grandes gravadoras fizeram ofertas no valor de cerca de $25 mil. Parker e Phillips fizeram um acordo com a RCA Victor para comprar o contrato de Presley da Sun, incluindo todo o material, por inéditos $40 mil. O músico, aos 20 anos, ainda não podia assinar o contrato sozinho, então seu pai o fez por ele. Parker combinou com os proprietários da Hill & Range Publishing,
Gene e Julian Auerbach, para criar duas organizações, Elvis Presley Music e Gladys Music, para processar o material que Presley havia gravado. Os compositores tiveram que desistir de 1/3 dos seus honorários regulares em troca de Elvis tocar suas composições. RCA Victor começou a promover fortemente Presley em dezembro e relançou muitas de suas gravações mais antigas antes do final do mês. Elvis realizou sua primeira sessão de gravação para RCA em seu estúdio em Nashville 2 dias após seu 21º aniversário, em 10 de janeiro do próximo ano. RCA Victor trouxe o guitarrista Chet Atkins e 3 backing vocals, incluindo Gordon Stoker, do popular quarteto Jordanaires, para expandir o som, além do apoio usual de Presley ao pianista Floyd Cramer de More, Black, Fontana e Hayride no show. Entre as canções gravadas durante aquela sessão estava a incomum e levemente sombria Heartbreak Hotel. O single vendeu mais de 300 mil cópias nas primeiras 3 semanas de lançamento. Logo, alcançaria o primeiro lugar na parada de singles pop da Billboard por 8 semanas, bem como o primeiro lugar na parada country e o 5º lugar na parada de R&B. Tornou-se o primeiro single de Elvis a vender mais de 1 milhão de cópias, rendendo a Elvis seu primeiro disco de ouro. Nesse ínterim, Parker trouxe Presley para a TV nacional, convidando-o para o show da CBS em Nova York, que incluiu 6 aparições em 2 meses. Após o primeiro show, Presley ficou na cidade para gravar no RCA Victor Studios. Essas sessões em Nova York gravaram Blue Suede Shoes e 7 outras canções. I Forgot to Remember to Forget, lançado originalmente em agosto do ano anterior, alcançou o topo da Billboard National Country Singles Chart em fevereiro. Blue Suede Shoes foi um sucesso único, mas essas novas gravações foram decisivas na carreira de Elvis, porque marcaram o momento em que ele começou a se afastar de seu som puro e limpo da Sun em direção a um som mais comercial e espaçoso da RCA. O contrato de Neil foi rescindido e Parker se tornou o empresário de Presley no início de março. A RCA Victor lançou o álbum de estreia auto-intitulado de Presley em 23 de março. Juntamente com 5 gravações inéditas da Sun, as 7 faixas gravadas recentemente foram as mais diversas. Entre elas estavam 2 canções country e uma pop saltitante, enquanto o resto refletia a evolução do som do rock and roll. Elvis Presley se tornou o primeiro álbum de rock and roll a liderar as paradas da Billboard e ocupou essa posição por 10 semanas, e a capa é considerada icônica e exalta a importância do violão no gênero. No início de março, antes de voar para Shreveport com o primo Gene Smith, Elvis assina um cheque para comprar uma casa de $40 mil para ele e seus pais na Audubon Drive, número 1034, uma área suburbana rica a leste do centro de Memphis. Elvis comprou a casa com royalties do Heartbreak Hotel. Seus pais se mudaram para a nova casa enquanto ele estava em turnê. No entanto, essa não foi a última mudança da família. Nesse mesmo ano, Elvis viajou para Los Angeles para fazer um teste para Paramount Studios. Elvis cantou Blue Suede Shoes e interpretou uma cena do filme ainda a ser feito, Lágrimas do Céu, no qual ele não se encaixava. Mas sérias ambições de atuação não deixaram o cara. Elvis geralmente gostava muito de cinema. No futuro, não seria incomum para ele alugar cinemas inteiros para assistir filmes em um ambiente descontraído. Às vezes, aqueles shows de cinema se arrastavam a noite toda. Elvis Presley assinou um contrato de 7 anos com a Paramount Pictures durante seu tempo em Las Vegas. A vida de Elvis estava girando e ganhando impulso, tornando-se cada vez mais turbulenta. Em entrevista na época, o artista contou quantas horas costumava dormir. How much sleep do you get? Well, I average about 4 or 5 hours a night, I guess. Is that enough? Well, it's really not, but I'm used to it, and I can't sleep any longer. Presley e seu voo em grupo para Nashville, em abril, deixaram os 3 em estado de choque. A princípio, o piloto se perdeu e teve que pousar em El Dorado, no Arkansas, para reabastecer. Então, um dos motores desligou devido a um tanque incompleto de combustível e quase caiu sobre o Arkansas. Ao chegar em Nashville, Elvis disse: "Cara, eu não sei se eu volto a voar não." Os shows continuaram e reuniram salas lotadas de 10 mil ouvintes, que nem sempre terminavam bem. Uma mensagem urgente em papel timbrado do jornal diocesano católico local foi enviada ao diretor do FBI J. Edgar Hoover, após um discurso em La Crosse, Wisconsin.
Ela relatava que Presley é um perigo definitivo para a segurança dos Estados Unidos. Suas ações e movimentos foram tais que despertaram as paixões de jovens adolescentes. Após o show, mais de 1000 adolescentes tentaram invadir o camarim de Presley no auditório. Após aquele incidente, no verão, no programa de entrevistas ao vivo de High Gardner na TV, Presley disse: "Não sinto que estou fazendo nada de errado. Não vejo como qualquer tipo de música poderia ter uma má influência sobre as pessoas. Como o rock and roll faria alguém se rebelar contra seus pais?" Mais tarde, em setembro, o chefe da polícia de San Diego disse que se Elvis voltasse para sua cidade e se apresentasse da maneira que fez, seria preso por conduta desordeira. Ken Kennemer escreveu no Lubbock Avalanche Journal. Em seu camarim, entre os shows, Presley ainda não conseguia fugir de suas seguidoras. As fãs, alheias aos membros da banda que se trocavam, se espreitavam pela polícia na porta para conseguir fotos, autógrafos ou apenas para olhar. Ele deu autógrafos em fotos, cadernos, papéis, pernas, braços e testas. Desde meados de maio, o Coronel Parker havia transformado os shows de Elvis em suas apresentações solo, sem a participação de outros artistas que pudessem ser considerados concorrentes. Esse formato garantiu que Elvis se destacasse como um artista mainstream e não apenas mais um cantor de rock. Então, Elvis apareceu pela primeira vez no Fox Theater, em Detroit. No verão, durante o descanso do músico das turnês, surgiram rumores sobre o noivado de Elvis com June Juanico, que conheceu há apenas um ano em Biloxi. Os fãs suspeitavam que eles estivessem namorando, mas os rumores não se confirmaram. A propósito, naquela época Elvis tinha um Messerschmitt de 3 rodas feito sob medida. Porém, em meados de agosto de 1957, Elvis trocou o carro por 2 horas e meia de compras na loja de roupas Lansky Brothers na Beale Street, em Memphis. Presley começou a filmar seu primeiro filme Ama-me com Ternura, alugado pela 20th Century Fox da Paramount em agosto. Originalmente se chamava The Reno Brothers, mas foi renomeado antes do lançamento para capitalizar o single de Elvis, Love Me Tender, que certamente seria um sucesso graças à trilha. Love me tender, love me true. O filme estreou em 16 de novembro no Paramount Theater em Nova York, seguido de mostras de cinema em todo o país. O filme se passava no sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil no século XIX. Ele se tornou um sucesso e os críticos elogiaram a atuação de Presley no melodrama. Presley foi acusado de violar a moral de menores no mesmo mês de agosto. A juíza Marian Gooding preparou um mandado de prisão para Presley caso ele torcesse os quadris em um show em Jacksonville. Após o show, Elvis admitiu aos repórteres: "Não consigo descobrir o que estou fazendo de errado." No entanto, ele modificou seu show, substituindo alguns de seus movimentos corporais menos contidos por mexidas significativas do dedo mindinho. Mas o público ainda enlouquecia. Eu realmente não entendo. Essa é a única coisa que eu posso dizer, é a única explicação que eu tenho para isso. Eu tenho feito a mesma coisa desde que eu comecei a cantar no palco há pelo menos 2 anos e meio. Foi apenas nos últimos meses que eu ouvi críticas. Acho que é porque meus discos ficaram maiores e tudo mais. Acho que quanto mais popular você é, mais críticas você recebe. A primeira aparição de Elvis no The Ed Sullivan Show foi um grande sucesso. Mais de 60 milhões de pessoas de todas as idades assistiram ao show, e muitos achavam que preencheu a lacuna geracional que permitiu que Elvis se tornasse mainstream. O dia de Elvis Presley foi proclamado em Tupelo durante esse período de tempo. Quando voltou para sua cidade natal como uma grande estrela, fez 2 shows no Mississippi Alabama Fair and Dairy Show, a mesma feira que fez aos 10 anos de idade. Mas agora, uma centena de guardas nacionais e policiais cercaram o palco para controlar as multidões de fãs entusiasmados. 1956 foi um ano extraordinário para Elvis Presley. Foi sensação regional em janeiro, mas ao final do ano já havia se tornado um fenômeno nacional e internacional. Gravou seus 2 primeiros álbuns para a RCA e ambos venderam milhões de cópias. Fez 11 aparições na TV nacional, assinou um contrato de 7 anos com a Paramount Pictures e estrelou seu primeiro filme, Ama-me com Ternura, e recebeu ainda 4 discos de ouro. A primeira página do The Wall Street Journal dizia que a mercadoria de Elvis havia crescido para 22 milhões de dólares em vendas nos últimos meses. As aparições de Elvis na TV nacional foram um ponto de virada para os Estados Unidos. Sua aparência não convencional e estilo de atuação geraram polêmica nacional. Elvis Presley indignou adultos, hipnotizou adolescentes de uma nova geração de jovens e logo se tornou o líder da revolução cultural que varreu o país
e teve impacto em todo o mundo. A modesta casa em estilo rancho de 3 quartos em Audubon Drive, no leste de Memphis, não era mais adequada para a família de uma estrela desse calibre, com milhares de espectadores e fãs rondando a casa todos os dias esperando por Elvis. A família Presley mudou-se novamente em março de 57. Elvis comprou Graceland por $102.500, e esse foi o lugar onde o músico viveu pelos próximos 20 anos. Graceland era originalmente uma fazenda de 500 acres construída durante a Guerra Civil. Apenas no final dos anos 30 do século XX foi construída uma mansão, que hoje está tão associada a Elvis quanto ele mesmo. Quando Elvis Presley era criança, prometeu aos pais que ganharia muito dinheiro e compraria para eles a melhor casa da cidade, encerrando os anos de luta. A charmosa e imponente mansão colonial foi o cumprimento dessa promessa de infância para a família Presley. Após a morte de Elvis, Graceland foi avaliada em $350 mil e aberta aos turistas por Priscilla Presley no verão de 1982. A propósito, portões musicais reconhecíveis não existiam antes de Presley comprar a casa. Eles foram projetados por Abe Saucer especificamente para Elvis e construídos sob medida por John Diller Jr., da Memphis Doors Incorporated. O segundo álbum de Elvis veio logo e incluía Old Chap. When I was a lad, an old ship. Apresentado pela primeira vez em um show de talentos em 45. As turnês continuaram. Os shows terminavam em multidões violentas e às vezes incontroláveis de ouvintes no palco, com o jornal de Detroit sugerindo que o problema de assistir aos shows de Elvis era que você poderia acabar morto. Frank Sinatra foi ainda mais crítico, descrevendo o rock and roll como brutal, feio, degenerado, vicioso. Promove reações quase totalmente negativas e destrutivas nos jovens. Tem cheiro de podre e falso. É cantado, tocado e escrito em sua maior parte por capangas cretinos, um afrodisíaco de cheiro rançoso que eu deploro. Quando perguntaram a Elvis o que ele pensava sobre isso, ele disse: "Eu admiro ele. Ele tem o direito de dizer o que quiser. Ele é um grande sucesso e um ótimo ator, mas acho que não deveria ter dito isso. Isso é uma moda, assim como ele enfrentou quando começou anos atrás." Logo, o terceiro álbum de Natal do artista foi lançado. De repente, em 20 de dezembro, Presley recebeu um aviso preliminar. Ele foi concedido um indulto devido à filmagem de um novo filme. O projeto se chamava Balada Sangrenta, e na época, a Paramount e o produtor Hal Wallace já haviam investido $350 mil na produção. Presley foi convocado para o exército como soldado raso em Fort Chaffee, perto de Fort Smith, Arkansas, em 24 de março de 58. Sua chegada se tornou uma grande notícia para a mídia. Centenas de pessoas atacaram Presley quando ele desceu do ônibus, e fotógrafos o escoltaram até o forte. Elvis anunciou que estava ansioso para servir no exército e que não queria ser tratado de maneira diferente de qualquer outra pessoa. "O exército pode fazer o que quiser comigo." A mãe de Elvis foi diagnosticada com hepatite no início de agosto e sua condição piorou rapidamente. Presley recebeu licença de emergência para visitá-la e chegou a Memphis em 12 de agosto. 2 dias depois, ela faleceu de insuficiência cardíaca aos 46 anos. Elvis ficou arrasado e nunca mais foi o mesmo. O relacionamento deles permaneceu extremamente próximo durante todos os anos. Gladys e Elvis, mesmo em idade adulta, se comunicavam com muito carinho, chamando um ao outro com nomes afetuosos. Nancy, she just stayed the same all the way through the whole thing. I wish, there's a lot of things happened since she passed away that I wish she could have been around to see. It made her very happy and very proud. But that's life. I can't help it. Após o treinamento militar, Presley ingressou na 3ª Divisão Blindada em Friedberg, Alemanha, em 1º de outubro. Lá, o sargento apresentou Presley as anfetaminas, e ele ficou profundamente convencido de seus benefícios não apenas para a energia, mas também para a força e perda de peso. Muitos de seus amigos do exército se juntaram a Presley para se drogar. Além disso, no exército, Elvis conheceu o karatê, que estudou seriamente enquanto treinava com Jürgen Seidel. Isso se tornou seu interesse ao longo da vida. Mais tarde, o usaria em seus shows ao vivo. Outros soldados viram o desejo de Presley de permanecer um soldado comum, apesar da fama.
Eles também se lembraram de sua generosidade. Ele doou seu salário do exército para instituições de caridade, comprou televisores para a base e um conjunto adicional de uniformes para todos. Presley conheceu Priscilla Beaulieu, de 14 anos, em Friedberg. Eles se casaram após longos 7 anos e meio de paquera. Em sua autobiografia, Priscilla disse que Presley estava preocupado que seus 24 meses no exército arruinassem sua carreira. No serviço secreto, ele poderia fazer shows e manter contato com o público. Mas Parker o convenceu de que, para conquistar o respeito do povo, ele deveria servir seu país como um soldado comum. Além disso, a gravadora estocou material inédito de Elvis e revigorou o interesse do público por 2 anos, fazendo lançamentos de sucesso periodicamente. Presley voltou aos Estados Unidos em 2 de março de 1960 e foi dispensado com honra do posto de sargento. O trem que o levou de Nova Jersey ao Tennessee foi cercado por uma multidão de fãs durante todo o percurso, e Elvis desceu nas paradas programadas para agradar seus fãs. Em seguida, concedeu uma breve entrevista na qual falou sobre o serviço e sua futura carreira. Well, the only thing I can say is to play it straight and to do your best, because you can't fight them. Um ano depois, a RCA Victor deu a Elvis uma placa afirmando que mais de 75 milhões de seus discos foram vendidos em todo o mundo. Enquanto isso, Parker empurrou Presley para uma agenda lotada de filmagens, concentrando-se em comédias musicais banais com orçamentos modestos. Presley inicialmente insistiu em papéis-chave, mas quando 2 filmes mais dramáticos, Estrela de Fogo, de 1960, e Coração Rebelde, de 61, tiveram menos sucesso comercial, ele voltou à sua velha fórmula de trabalho. You live for me, Clint. Houve algumas exceções entre os 27 filmes que Elvis estrelou durante a década de 60. Os filmes foram amplamente criticados. O crítico Andrew Kane os chamou de panteão de mau gosto. No entanto, quase todos foram lucrativos. 15 dos filmes de Elvis da época eram acompanhados por álbuns de trilhas sonoras, e outros 5 eram EPs de trilhas sonoras. Mas devido ao cronograma apertado de filmagens, costumava filmar 3 filmes por ano. A qualidade das trilhas sonoras diminuía e piorava progressivamente. Gordon Stoker, dos Jordanaires, lembrou que Presley se afastou do microfone porque o material era tão ruim que ele sentia que não conseguiria cantá-lo. As primeiras estrelas foram instaladas e inauguradas na Calçada da Fama de Hollywood, em 9 de fevereiro de 1960. 8 artistas receberam essa honra, incluindo o rei do rock and roll, Elvis Presley. Elvis Presley pediu Priscilla Beaulieu em casamento pouco antes do Natal de 66. Se casaram em 1º de maio de 67, em uma curta cerimônia em sua suíte no Aladdin Hotel, em Las Vegas. O fluxo de filmes estereotipados e trilhas sonoras de linha de montagem continuou até que o LP com a trilha sonora de O Barco do Amor atingiu um recorde de vendas baixas em outubro de 67. A administração da RCA então reconheceu o problema, mas a essa altura o estrago já estava feito. Os historiadores Connie Kirchberg e Mark Hendricks declararam: Elvis era visto como uma piada por amantes sérios da música e um passado para todos, menos para seus fãs mais leais. A primeira e única filha de Elvis, Lisa Marie, nasceu em 1º de fevereiro de 68. A menina nasceu quando o músico estava profundamente preocupado e insatisfeito com sua carreira. Apenas 2 dos últimos 8 singles atingiram o top 40. Nenhum deles passou da linha 28 do topo, sem falar nos primeiros lugares. Graças ao Coronel Parker, Presley reapareceu na NBC pela primeira vez em 8 anos, desde o Sinatra Timex Show. Um episódio especial chamado Elvis, que foi lançado em dezembro de 68, coletou críticas agradáveis e reabilitou ligeiramente Presley diante do público. Encorajado pela experiência do Comeback Special, ele participou de uma prolífica sessão de gravação no American Sound Studio, que resultou no aclamado álbum From Elvis in Memphis. Foi o primeiro álbum secular sem trilha sonora a celebrar um período de 8 anos no estúdio, lançado em junho de 1969. Foi seguido por mais apresentações ao vivo. Cassandra Peterson, que trabalhava como dançarina em Las Vegas, conheceu Presley durante esse período e relembrou o encontro. Ele era tão anti-drogas quando conheci. Mencionei a ele que eu fumava maconha e ele ficou chocado. Ele disse: "Nunca mais faça isso." Além disso, Elvis não era apenas categoricamente contra as drogas recreativas, mas também raramente bebia. Vários membros de sua família eram alcoólatras e ele pretendia evitar um destino semelhante.
A MGM filmou o ensaio e o show no The International em agosto para o documentário Elvis, That's the Way It Is. Presley se apresentou com um macacão que se tornou uma marca registrada de suas apresentações ao vivo. Durante esse período, Elvis recebeu ameaças de morte, a menos que $50 mil fossem pagos. Ele havia sido alvo de muitas ameaças sem que soubesse desde a década de 50. O FBI levou a ameaça a sério e aumentou a segurança para os próximos 2 shows. Presley subiu ao palco com uma Derringer na bota direita e uma pistola calibre 45 no cinto. Felizmente, os concertos decorreram sem incidentes. Presley se encontrou com o presidente Richard Nixon na Casa Branca em 21 de dezembro de 1970. Elvis expressou seu patriotismo e como achava que poderia se comunicar com os hippies para ajudar na luta contra a cultura das drogas, que ele e o presidente odiavam. Elvis pediu a Nixon o distintivo do Bureau de Narcótico e Drogas Perigosas para adicionar à coleção de itens semelhantes que ele estava começando a coletar, e assim significou a sanção oficial de seus esforços patrióticos. A Câmara de Comércio Júnior dos Estados Unidos nomeou Presley um dos 10 jovens mais destacados da nação em 16 de janeiro de 71. Pouco depois, a cidade de Memphis nomeou a seção da rodovia 51 Sul, onde Graceland está localizada, como Elvis Presley Boulevard. No mesmo ano, Presley se tornou o primeiro cantor de rock and roll a receber o Lifetime Achievement Award, Bing Crosby Award, da National Academy of Recording Arts and Sciences, a organização do Grammy Awards. No mesmo ano, foram lançados 3 novos álbuns de estúdio de Presley, não relacionados a nenhum filme. O melhor de tudo é que os críticos gostaram de Elvis Country. Foi um álbum conceitual focado nos padrões do gênero. When I was young, my heart was young then too. Anything that it would tell. Novamente, ele foi filmado pela MGM no ano seguinte, dessa vez para Elvis on Tour, que ganhou o Globo de Ouro de melhor documentário no mesmo ano. Enquanto isso, o casamento de Presley estava piorando e ficando muito mais confuso. Ele e sua esposa tornaram-se cada vez mais distantes e mal viviam juntos. Suas relações com Joyce Bova, inesperadamente para Elvis, levaram a sua gravidez e aborto em 71. Ele frequentemente falava com ela sobre a possibilidade de se mudar para Graceland, acreditando que ele e Priscilla provavelmente se divorciariam. Os Presley se divorciaram em 23 de fevereiro de 72, depois que Priscilla revelou seu relacionamento com Mike Stone, um instrutor de karatê que Presley havia recomendado a ela. 5 meses depois, a nova namorada de Presley, Linda Thompson, uma compositora e ex-rainha de beleza de Memphis, foi morar com ele. Presley pediu o divórcio em 18 de agosto. Então, em uma rara coletiva de imprensa, um repórter perguntou a Presley se ele estava feliz com sua imagem, ao que Elvis respondeu: "Bem, a imagem é uma coisa e o ser humano é outra. É muito difícil viver à altura de uma imagem." Presley fez 2 shows beneficentes para o Kwai Lee Cancer Fund em janeiro de 73, devido ao inovador especial de TV Aloha from Hawaii, que foi o primeiro show solo do artista a ser transmitido mundialmente. O traje de palco de Presley tornou-se o mais elaborado e reconhecível, ao qual sua imagem moderna está intimamente associada. Ao final do show, quando Elvis estendeu seu manto com a imagem de uma águia norte-americana com as asas abertas nas costas, se tornou uma figura divina. Finalmente, o processo de divórcio de Presley foi finalizado em 9 de outubro de 73. O músico estava muito atormentado com Mike Stone e até pensou em matá-lo. Elvis quase foi atacado no último show e pensou que foi Stone que mandou assassinos para ele. Na verdade, eram alguns fãs fanáticos que, num ataque de amor pelo ídolo, subiram ao palco. No entanto, nessa época, a saúde de Elvis havia piorado seriamente. Ele teve uma overdose de barbitúricos 2 vezes em 1 ano e passou 3 dias em coma após o primeiro incidente em seu quarto de hotel. Ele foi hospitalizado em estado semicomatoso no final de 1973 devido a seu vício em petidina. De acordo com seu médico, Dr. George C. Nicopolos, Presley sentiu que ao obter drogas de um médico, não era o viciado comum que comprava algo na rua. A possível razão para a deterioração da sua saúde era que, desde seu retorno, Elvis havia feito mais apresentações ao vivo a cada ano, e em 73 foram 168, sua agenda mais ocupada. Ele se aventurou em outra intensa agenda de turnês em 74, apesar dos problemas de saúde. Os 2 artistas mais populares e bem-sucedidos dos anos 70 foram Elvis Presley e Led Zeppelin,
e, coincidentemente, se conheceram em maio de 74, pois compartilhavam um promotor em comum. Embora Elvis não fosse um grande fã de hard rock, ele sabia quem eram os Zeppelins. Em algum momento, ele provavelmente foi alertado sobre a presença de uma banda de rock no salão, pois se voltou para seus músicos e disse: "Espera um pouco, se a gente puder começar junto, amigos, porque a gente tá com Led Zeppelin aí. Vamos tentar parecer que sabemos o que estamos fazendo, quer saibamos ou não." Infelizmente, em setembro, a condição de Elvis piorou drasticamente. O tecladista Tony Brown relembrou a chegada de Presley a um show na Universidade de Maryland. Ele caiu da limusine de joelhos. As pessoas pulavam para ajudar e ele empurrava elas como quem diz: "Não me ajudem." E o guitarrista John Wilkinson lembrou: "Eu o observei em seu camarim apenas jogado sobre uma cadeira, incapaz de se mover. Muitas vezes eu pensava: chefe, por que você simplesmente não cancela essa turnê e tira um ano de folga?" Ele me dava um tapinha nas costas e dizia: "Vai ficar tudo bem, não se preocupa com isso." A RCA começou a se preocupar quando Elvis perdeu o interesse em gravar. Elvis não conseguia gravar um single desde 73. A RCA enviou um gravador móvel para Graceland, que possibilitou 2 sessões de gravação em grande escala na casa de Presley em 76. O processo de gravação tornou-se uma luta para ele, mesmo com essa abordagem conveniente. Os singles lançados não se tornaram sucessos significativos, embora a figura de Elvis Presley ainda fosse significativa a nível nacional. Presley e Linda Thompson se separaram em novembro daquele ano, e ele logo conheceu Ginger Alden. Ele a pediu em casamento e deu a ela um anel de noivado apenas 2 meses depois, embora alguns de seus amigos afirmassem mais tarde que ele não tinha intenções sérias de se casar novamente. Durante esse período, Elvis cancelou shows porque não podia mais cantar normalmente e ficar muito tempo no palco. O pai de Elvis, Vernon, envolveu-se intimamente nas finanças de seu filho e demitiu seus 3 guarda-costas, chamados de Máfia de Memphis, citando cortes orçamentários. No mesmo ano, o livro Elvis, What Happened foi publicado, em coautoria com os guarda-costas demitidos. Elvis ficou arrasado com o livro e tentou sem sucesso interromper a publicação, oferecendo dinheiro aos editores. A essa altura, Presley já sofria de glaucoma, hipertensão, danos ao fígado e aumento do cólon, uma doença agravada e exacerbada pelo abuso de drogas. Presley iria voar para fora de Memphis para começar uma nova turnê em uma noite de terça-feira, 16 de agosto de 77. Ele teve um bom descanso com seus amigos no dia anterior e foi para seu quarto em Graceland. No dia da partida, Ginger Alden o encontrou inconsciente no chão do banheiro. Elvis foi levado ao hospital, mas ao chegar, já estava morto. As tentativas de ressuscitação não tiveram sucesso, e às 3h30 da tarde, Elvis Presley foi anunciado como falecido no Baptist Memorial Hospital, aos 42 anos. Milhares de fãs se reuniram em Graceland no dia do funeral. Eles continuavam chegando ao portão, querendo ver o caixão de Elvis aberto. O funeral de Elvis Presley foi realizado em Graceland, na quinta-feira, 18 de agosto. Um carro colidiu com um grupo de fãs do lado de fora do portão, matando 2 jovens e ferindo gravemente uma terceira. Cerca de 80 mil pessoas fizeram fila na rota da procissão até o cemitério Forest Hill, onde o lendário cantor foi enterrado ao lado de sua mãe. O cemitério era constantemente visitado por fãs. No entanto, depois que alguém tentou roubar o corpo de Elvis, os restos mortais de Presley e de sua mãe foram exumados e enterrados novamente no Graceland's Meditation Garden. O pai de Elvis disse em uma entrevista: "A morte de Elvis foi tão repentina que levará anos até que eu seja capaz de aceitar que isso realmente aconteceu. No entanto, mesmo sofrendo, fui muito consolado pelos milhares de fãs que amavam Elvis e que expressaram sua solidariedade. Eles sabem que nunca mais o verão se apresentar, mas sempre guardam com carinho a lembrança do prazer que ele lhes deu, assim como eu." Embora, devido a desencontros entre as indicações médicas e as causas da morte, ainda exista uma teoria da conspiração entre os fãs de que Elvis forjou sua morte e havia um boneco no caixão do funeral. O presidente Jimmy Carter fez uma declaração apreciando o impacto de Elvis na cultura do país. Sua música e personalidade, fundindo os estilos do country branco e do rhythm and blues negro, mudaram permanentemente a face da cultura popular americana. Seus seguidores eram imensos e ele era um símbolo para pessoas de todo o mundo da vitalidade, rebeldia e bom humor de seu país. 6 dos singles lançados póstumamente por Presley foram os 10 maiores sucessos country entre 77 e 81. A famosa mansão de Elvis foi aberta ao público em 82.
tornou-se a segunda casa mais visitada, atraindo mais de 500 mil de visitantes anualmente depois da Casa Branca. Foi declarado um marco histórico nacional em 2006. Elvis foi introduzido em 5 halls da fama da música: Rock and Roll Hall of Fame, Country Music Hall of Fame, Gospel Music Hall of Fame, Rockabilly Hall of Fame e Memphis Music Hall of Fame. Ele foi premiado com o W.C. Handy Award da Blues Foundation e homenageado com o primeiro Golden Hat Award da Academy of Country Music em 84. Ele recebeu o prêmio de mérito no American Music Awards em 87. Elvis está entre as 3 celebridades póstumamente mais lucrativas de acordo com a revista Forbes, durante 15 anos desde 2000, com uma receita anual recorde de $60 milhões. Presley é o recordista de mais músicas no Top 40 da Billboard, com 115 músicas. Elvis manteve vários cavalos em Graceland, e eles ainda são importantes para a propriedade Graceland. Alaina Alexander, uma ex-professora local, cuida de cavalos em Graceland há 38 anos. Ela e Priscilla Presley adoram cavalos, então uma amizade especial se desenvolveu entre elas. Elvis trouxe cavalos para Graceland, especificamente para Priscilla. Um cavalo chamado Palomino Rising Sun era o cavalo favorito de Elvis, e há muitas fotos dele montando. O respeito pela personalidade de Elvis não diminui até hoje. O presidente Donald Trump concedeu póstumamente a Presley a Medalha Presidencial da Liberdade em 2018. E depois de algum tempo, surgiram informações sobre a cinebiografia de Elvis Presley. E em 25 de maio de 2022, houve a primeira estreia de Elvis no Festival de Cinema de Cannes. O filme fala sobre a vida e a carreira de Elvis Presley, desde sua infância e antes de se tornar cantor, estrela de rock and roll e ator de cinema, bem como sobre sua difícil relação com seu empresário, o coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. Austin Butler conseguiu o papel de Elvis. O filme se tornou o segundo filme biográfico musical de maior bilheteria de todos os tempos, depois de Bohemian Rhapsody, o que mais uma vez confirma que o amor dos fãs por Elvis Presley não morre mesmo depois de muitos anos. Ele foi indicado a 8 prêmios no 95º Oscar, incluindo a atuação de Austin Butler. Elvis teve uma vida curta, mas agitada, cheia de turnês, movimentos, programas de TV, encontros únicos, papéis na tela grande e música. Se tornou um daqueles que trouxeram alegria e inspiração para milhões de pessoas. E você pode conhecer outras personalidades igualmente icônicas clicando no ícone que aparece na tela. Existem muito mais biografias dos favoritos de milhões em nosso canal, e todo espectador encontrará algo interessante por aqui. Simplesmente siga o link e veja por si só. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Será ótimo se puder deixar o seu like. Este foi o Biographer, e não nos despedimos. Dizemos até mais.